Liturgia da Palavra, 14º domingo do Tempo Comum. Primeira leitura, Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 a 5. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim o Espírito que me pôs de pé. Então, eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 122, 123. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Segunda leitura. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é um carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui no canal acompanhando a liturgia dominical. Se você gostou,
Deixe um like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também deixe aqui nos comentários o que mais tocou no seu coração. E agora, palavras de esperança e vida. Comentários sobre a liturgia deste domingo com o Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Amigos, amigas, 14º domingo do tempo comum. No domingo passado nós celebramos São Pedro e São Paulo e hoje celebramos aí o 14º domingo do tempo comum. Um profeta só não é estimado, bem recebido na sua própria pátria, entre seus parentes e familiares. Vamos então viver esse domingo tão bonito na vida de todos e de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde iluminar a cada um de nós, para que possamos afastar do nosso meio todo tipo de divisão, de desunião, discriminação, né? O Evangelho desse domingo vai falar que Jesus foi discriminado entre os seus, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude a viver esse espírito de comunhão, de fraternidade, de acolher bem, né? De se sentir irmão um do outro, né? Onde nós todos somos discípulos, missionários na construção do reino de Deus aqui e agora. Tenhamos todos um bom domingo, né? Um bom final de semana, né? E que o Espírito Santo seja sempre essa nossa graça, né? Então, domingo passado nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, né? No Brasil, dia 29 não é mais feriado, então o domingo próximo celebramos São Pedro e São Paulo, né? Então, domingo foi dia 30, celebramos São Pedro e São Paulo. Aqui na nossa região de Goiânia, hoje estamos celebrando, hoje e amanhã, né? Durante todos esses dias, a festa do Divino Pai Eterno. Milhares de romeiros vão à Trindade, né? Eu fui na terça-feira, né? A Adriane me levou, né, no carro dela, a Adriane, foi também a Edna, o filho dela, e o filho da Adriane, né, o Arthur. Fomos juntos num carro, aí a Adriane nos deixou ali no Padre Pelágio, que é o início da rodovia dos Romeiros, né? E eu fui caminhando na frente, porque eles iam demorar um pouquinho. Eu fui caminhando 20 quilômetros, 3 horas e pouquinho. Não senti problema nenhum, né? No meio da caminhada, tem lá um posto, né? Para a gente descansar um pouco, tomar um lanche, né? Tem até posto médico lá. Eu fui lá medir minha pressão, tomei um susto, deu 13/6. Olha só que beleza, né? Então nós estamos aí celebrando a festa do Divino Pai Eterno. Esses dias, então, Trindade acolhe milhares e milhares de romeiros, né? Então, nesse 14º domingo do tempo comum, nós estamos aí acompanhando o Evangelho de Marcos, né, no capítulo 6, onde Jesus é discriminado na sua própria pátria, né, entre os seus, né? Jesus, então, foi a Nazaré, sua terra. O nosso Leandro já proclamou o Evangelho para nós, né? Esse aí não é filho de José? Carpinteiro, não é filho da Dona Maria que lava a roupa ali no tanque? Como é que nós vamos aguentar esse homem falar tanta coisa aí? E esses milagres que são realizados por ele? E aí eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. Jesus então disse, né? Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. Então Jesus não fez ali muitos milagres, né? Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E aí Jesus saiu a anunciar a boa nova a outros cantos, né? É interessante isso, a gente ouvir isso, né? Quantos de nós criamos discriminação, né? Se a gente olhar na política, meu Deus, né? Tem prefeito que só governa para aqueles que são do seu partido. Tem governador que só governa para aqueles que são aderentes a ele. Tem presidente, né?
Quer dizer, nós estamos aí a servir a todos. A mesma coisa nós padres. Quantos de nós padres muitas vezes fazemos acepção de pessoas, né? Então nós estamos nesse mundo conturbado, onde o Espírito Santo fica de longe, fica de fora, porque nós não deixamos o Espírito Santo agir. Nós agimos humanamente, né? Aí entra o orgulho, a vaidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, tão interessante, né? O profeta Ezequiel faz aí esse convite, né? E o povo não está nem aí para a palavra do profeta Ezequiel. E aí, Deus então fala com o profeta: profeta, eu te envio, fala para eles. Eu estou enviando esse povo a um povo de cabeça dura. Quer te escutem, quer não te escutem, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta, porque eles são para mim um bando de rebeldes. Opa! Deus chama de rebeldes aqueles que vivem essa segregação, né? Essa divisão, né? Meu Deus, para que isso, né? E aí vem Paulo, né? Paulo fala que eu vivo a minha vida como se fosse um espinho espetado na minha carne, né? É como se fosse o espírito de Satanás a me esbofetear. Para quê? Para que eu não apareça, para que eu não me vanglorie, para que não seja eu o centro da evangelização, né? Então Paulo fala para nós que na fraqueza é que eu me torno forte. Então quando eu me anulo, eu deixo o Espírito de Deus agir. Que coisa linda! Meu Deus do céu, né? Por isso, de bom grado, não me gloriarei, não me comprazo nas fraquezas, não me comprazo nas minhas alegrias, nas minhas vitórias, nas minhas glórias, né? Eu me sinto feliz quando estou fraco, quando estou sendo humilhado, sendo injuriado, né? Sendo perseguido. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando eu me anulo, eu deixo o Espírito de Deus agir em mim. E ao contrário do mundo de hoje, né? O mundo de hoje acha que é eu que manda, é eu que sou importante, é eu que tenho, você tem que me obedecer, porque eu é que sou forte aqui, eu é que mando, você tem que... Ai, que coisa, né? É interessante, né, a palavra de Deus, como que a palavra de Deus desinstala qualquer um de nós, né? Então, nesse 14º domingo, nós temos aí essa estratégia de Deus para se aproximar de nós e continuar aí a sua obra criadora. Então ele chama a todos e a cada um de nós que somos frágeis, pecadores, simples, normais, e aí nos convida para que a gente possa levar essa boa nova, né? Então, quantas vezes nós somos rejeitados pelo mundo, mas somos acolhidos por Deus, né? Interessante, né? A liturgia desse domingo, então, revela que Deus chama permanentemente os mais diversos tipos de pessoas para serem testemunhas no mundo do seu projeto de reino, do reino. Não cabe a nós decidir se essas pessoas são adequadas ou não para tão grande missão. Seguimos o projeto do reino de Deus e não os nossos projetos, construídos à luz das aspirações humanas e interesseiras. Mesmo que essas pessoas aparentem ser frágeis, limitadas, a graça de Deus revelar-se em cada uma delas através da fraqueza, da fragilidade, né? Então, a primeira leitura do profeta Ezequiel, né, nos apresenta a vocação do profeta, né? E aí fala que o profeta Ezequiel é um homem comum, sem qualidades extraordinárias, e não descende de famílias poderosas, né? Deus revela que mais importante do que as atribuições, né? As insígnias, né? Os anéis, né? Os estudos, né? Delegadas aí pelo social, né? São a própria eleição de Deus. Deus escolhe, Deus chama, Deus convida e vem aí
a fidelidade de quem ele convida. Então, eu me sinto chamado, então eu tenho que ser fiel ao reino, e não a mim, às minhas vaidades. Interessante demais isso, né? Como que bate em muitos de nós, né? Nós que buscamos aí o orgulho, a vaidade, né? Nós que queremos ser o melhor entre todos, né? E aí vem na segunda leitura que confirma tudo isso, né? Paulo se sentiu vítima em Corinto, foi acusado, foi agredido, né? Quantas vezes ele foi expulso, né? Então, o apóstolo dos gentios, né? Paulo, né? Como nós vimos domingo passado, né? Pedro, a fé. Paulo, a missão. Então, ele saiu em missão e aí, como que ele foi humilhado? Como que ele foi perseguido, né? Mas ele, porém, se sentiu amado, escolhido, chamado por Deus, por Jesus. Então, na ação de apóstolo, ser humano vivendo a condição de finitude, limitações, vulnerabilidade, debilidade, né? Ele manifesta-se ao mundo nessa força revitalizadora que Deus revelou em sua vida, né? Paulo sabe que ele é frágil, né? Que ele é finito, que ele é pobre, mas a graça do ministério que Deus deu a ele transborda de uma maneira. Então, ele sabe que quem o chamou mesmo sabendo que ele tinha as suas limitações humanas. Ele era muito né? Fariseu, todo-poderoso, né? Mas depois que ele descobriu, quando sou fraco, então é que sou forte, aí a graça de Deus atuou profundamente nele, né? E aí vemos o Evangelho, Marcos, né? Capítulo 6. Nós estávamos em Cafarnaum, agora fomos lá para Nazaré, na Galileia, né? Onde Jesus viveu a sua adolescência, a sua infância, né? Por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas ele é chamado de Nazaré porque ele viveu ali a maior parte da vida dele, né? Então, Marcos, ao mostrar como Jesus foi acolhido pelos seus conterrâneos, né? Reforça uma ideia que aparece tanto lá em Ezequiel quanto em Paulo, né? É preciso respeitar a liberdade e a sabedoria divina, pois Deus manifesta-se aos homens na fraqueza, na fragilidade. Quando a humanidade se recusa a entender essa realidade, dificilmente perdem a oportunidade de descobrir o Deus que vem ao seu encontro, no concreto da história. Nós temos aí nesse evangelho de hoje essa beleza, né? Jesus que está ali junto com os seus, né? Mas os seus não o reconheceram. Por quê? Porque Jesus é humilde, Jesus é simples, e eles esperavam alguém todo-poderoso, né? Todo cheio de vanglória, né? Não, Jesus se faz simples, né? Então, como em Ezequiel e em Paulo, Jesus não se deixa se intimidar, nem se abalar por essas falcatruas do mundo, né? Ele permanece manifestando que foi enviado de Deus, que age em nome de Deus, e sua mensagem é palavra definitiva. Então, como Jesus não está nem aí para esse povo, né? Jesus vai, continua a sua missão. E quantos de nós hoje somos humilhados, né? Eu passei por uma humilhação dentro da minha casa, né? Meu Deus! Aí, quando eu fui humilhado, eu pensei logo na palavra de Jesus. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu baixei a cabeça. E assim a gente vive, né? Hoje eu estou numa paz de espírito, hoje eu estou numa alegria dentro de mim. Não guardo raiva, não guardo ódio, que não vale a pena, né? Então, é deixar que o Espírito de Deus tome conta de nós, né? E não o espírito humano, né? A vanglória, o poder, a ganância. Não. O importante é a consciência de cada um de nós, né? Desculpe. Falei muito, né? Então vamos pedir a bênção de Deus para esse 14º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Uma boa semana para todos. Amém.